Salmo 1 diz a palavra de Deus a nós: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça a Deus que grave no seu coração a palavra dele. Deus querido, Deus maravilhoso, pedimos mais uma vez, grava no nosso coração a tua palavra, para que dela não venhamos esquecer, mas que possamos nela meditar, como diz o salmista, de dia e de noite, e vermos, ó Deus, a transformação, a santificação por obra do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra produz, ó Deus, em nosso viver, para a Tua glória. Tem misericórdia de mim, dos meus irmãos, dos meus ouvintes, que o Senhor, ó Deus, dai-nos a graça de entendermos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa semana que se passou, onde nós tivemos o feriado do Carnaval, depois que passou o Carnaval, eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp a algumas autoridades da nossa cidade, falando sobre o saldo do Carnaval. Qual o saldo que nós temos ou temos tido dos carnavais, né? E eu disse o seguinte: o saldo do Carnaval tem sido estupros, aumento da prostituição, dos adultérios, das bebedeiras e vícios, drogas. Esse é o saldo do Carnaval. E aí eu disse na mensagem: compensa? Compensa? Não compensa. Tá vendo? Que triste, né? Eu, no final, coloquei na mensagem assim: que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso país. Algumas coisas a gente fica sabendo, tantas outras a gente não sabe, né? Como os abortos também, que é outra consequência também do saldo do Carnaval. E a gente não tem como impedir as pessoas de pecar, mas não deveria ser gasto dinheiro público com uma festa que causa tamanha prejuízo às vidas humanas. Não deveria. Vocês concordam? Se gastar o dinheiro do seu imposto, dos nossos impostos, em coisas que vão destruir famílias, isso não deve ser promovido. Se eles querem fazer, que eles façam então com seus próprios dinheiros lá, mas não com o dinheiro dos nossos impostos. E uma dessas pessoas, uma dessas autoridades me respondeu: misericórdia. E quando nós lemos aqui no Salmo 1, que é a porta de entrada para os 150 salmos da Bíblia, a porta de entrada para o saltério, e olha que de cara, já de início, nos fala de quê? Qual que é o título que você tem aí no seu em negrito na sua Bíblia? Os justos e os ímpios. Porque justamente vai falar o salmo dos justos e dos ímpios
E somente os justos, que é um livro dos Salmos, são um livro de orações, as orações somente dos justos poderão ser de fato ouvidas. Porque tem muitos ímpios que estão fazendo suas orações, e muitos religiosos fazendo as orações, mas como diz Provérbios, que a oração do ímpio, a oração daquele que não teme a Deus, por mais que ele use o nome de Deus, é uma abominação para Deus. Abominação. Interessante que depois do carnaval vem o quê? A quarta-feira de cinzas, né? É o que proclama a religião romana, católica romana. É o que de fato sobra, é isso, é cinzas. Mas muitos achando que podem, então, nesse período anterior, pintar e bordar, fazer o que quiser, que depois elas vão confessar e está tudo tranquilo, tudo ok. Mas nós vemos, queridos, a busca da humanidade em busca de quê? O que as pessoas estão em busca? Qual a primeira palavra aqui do Salmo? Bem-aventurado, feliz. As pessoas estão em busca de uma felicidade que o pecado não pode dar. E aí nós queremos meditar com os irmãos aqui sobre as características dos justos e dos ímpios, porque nós temos aqui um raio-x. O Salmo faz um raio-x da nossa alma. O Salmo primeiro vai olhar para mim e para você e vai fazer um raio-x da nossa alma, daquilo que está lá dentro. Então observe, nesse raio-x que nós vamos ver aqui, com o que você parece. Primeiramente, os justos são aqueles que não vivem segundo o curso desse mundo. Entendendo que, para ser justo, nós não somos justos pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria obra e capacidade. É Deus que nos faz justos pela obra de Cristo Jesus, pois a Bíblia diz que justificados pela fé, tenhamos paz com Deus. Não é eu e você que nos transformamos em justos, é Deus que lá no seu tribunal nos declara como justos por causa da obra de Cristo, se você nele crê como seu Senhor e Salvador. É isso que te faz justo. Porque nós nascemos ímpios, nós nascemos pecadores. Aliás, as pessoas têm uma ideia errada, né? Não sendo maldosos com os bebês, mas quando nasce uma criança, não nasceu um anjinho, nasceu um pecadorzinho. É isso que nasceu. E vai aumentando cada vez mais o pecado, porque ela não vai se tornar pecadora depois. Ela já nasce pecador. Já nasce com a natureza de Adão e Eva, tendencioso ao pecado. Mesmo já de criancinha, a criança já vai mostrando, já vai, como diz o ditado, já vai soltando as garrinhas, né? Então, o que transforma eu e você de ímpio em justo? De pecador perdido para um pecador salvo? A graça de Deus. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí você passa a ter essas características dos justos. Primeiramente, que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não vive conforme o curso desse mundo, que não quer saber de Deus, que não quer agradar a Deus. Veja o versículo 1 que diz, só vai piorando a situação. Primeiramente diz que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O justo, esse é o seu caráter, o seu viver, não vive conforme os ensinos deste mundo pecador que não quer se voltar para Deus. Mas outra característica do Salmo, do justo, é que ele tem prazer na palavra do Senhor. Você percebe isso no seu viver? Essa característica? Você no que você tem prazer? O que tem governado a sua vida? E não precisa ser uma pessoa totalmente perverso, mal, fazendo as coisas horríveis no mundo, para dizer que é um ímpio que não está vivendo aqui conforme o versículo 1 está nos mostrando. Muitas pessoas são até aparentemente, boas,
não estão matando, nem roubando, nem fazendo coisas horríveis no mundo, mas eles não têm prazer na palavra de Deus, não se importam de fato, não colocam Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E a Bíblia nos ensina que quem está nessa condição sem a conversão, ao morrer, estará no inferno, porque não buscou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, por mais gente boa que ele seja. Mas aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores necessitando de arrependimento e de crer em Cristo como Senhor e Salvador para sermos libertos da condenação. Então, você é alguém que tem essas duas características aqui, que não vive conforme o curso desse mundo pecador, mas tem prazer na lei do Senhor? É interessante que o salmista vai dizer que antes o seu prazer está na lei de Deus, na palavra de Deus. Como se demonstra esse prazer na lei do Senhor? Meditando nela de dia e de noite. De dia e de noite. A sua mente, o seu coração, as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua língua, o seu andar, o seu falar, o seu agir está de acordo com a palavra de Deus. É isso que significa nela meditar de dia e de noite. Você tem levado a sério a palavra de Deus? Há tempo no seu dia a dia para sentar e ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus? Ou você passa os dias e não pega a Bíblia, não lê, não medita? Como tem sido a sua vida? Aqui está um raio-x da nossa alma. O justo, ele tem prazer na lei do Senhor. O que está governando a sua vida? Será que é os seus sentimentos, que é uma montanha russa, um dia está de um jeito, o outro dia está de outro jeito? Nós temos que ser governados pela palavra de Deus. É ela que governa o seu viver? E aí, outra característica que nós vemos aqui na vida do justo é que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, é alguém que vai dar fruto, é frutífero, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que no seu tempo dá o seu fruto. Isso nos faz lembrar do quê? Porque quando se fala de fruto, na Bíblia te faz lembrar do quê? Jesus diz em João 15, né? Que ele é a videira verdadeira, seu pai é o agricultor, nós somos os ramos, e aquele que crê nele, ele se dará muito fruto. Que fruto é esse? O fruto de Jesus da nosso viver. Jesus em nós e Jesus através de nós. É o fruto do Espírito Santo, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência longa, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você pode ver esse fruto na sua vida? Aqui nós temos o raio-x do nosso coração. E aí? Bateu aí com o seu coração? É o raio-x da sua vida? É essa a sua alma? Ou você está vivendo conforme o curso desse mundo? Não tem prazer na palavra de Deus? Não medita de dia e de noite? E não tem o fruto do Espírito Santo na sua vida? O que é o seu viver? E como é maravilhoso, irmãos, a obra de conversão que é realizada pelo Espírito Santo. Eu me lembro em Carmo Verde, foi algo assim marcante, né? Para nós jovens, tinha um jovem que ele vivia assim uma vida bem louca, né? O linguajar do mundo, né? E de fato, essa questão do carnaval, na época do carnaval então, era a época que ele aproveitava mesmo, né? E aí, o que aconteceu, irmãos? Esse jovem foi convertido pelo Espírito Santo de Deus. Para alguém que, as pessoas olharem, não, esse aí está perdido, isso aí não tem jeito, isso aí ninguém dava nada por ele. Mas Deus converteu o coração daquele jovem. E como é fascinante a mudança que ocorre quando há conversão genuína. Ele passou a ter um amor pela palavra de Deus, que é impressionante. Estava lendo mais a Bíblia do que às vezes até outros crentes já velhos de igreja.
E logo, com pouco tempo, ele leu todo o Novo Testamento e ficava contando as histórias, fascinado, maravilhado com as histórias de Jesus. Gostava de falar do Senhor Jesus Cristo, dos seus feitos, apaixonado com aquilo que Cristo fez por ele ao morrer na cruz para pagar o preço dos seus pecados. E então, qual é o seu amor por Jesus e pela palavra de Jesus? Houve conversão de fato no seu coração? Diz aqui, antes o seu prazer está nele. Ele deixou, né? Ele deixou o caminho dos pecadores e agora passou a ter um prazer na lei do Senhor e passou a ter o fruto do Espírito Santo na vida dele. Isso aconteceu. E acontece na vida de todo verdadeiro convertido, todo cristão verdadeiro vai experimentar também dessas características na sua vida. E aí, em seguida, o Salmo vai falar dos ímpios. Quem são os ímpios? Quais são as características? Qual é o raio-x dos ímpios? E entenda aqui, como ímpio, aquele que ainda não é convertido, que precisa de passar pelo arrependimento dos seus pecados e a fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. E o versículo 4, de cara, vai dizer para nós assim: os ímpios não são assim. Tudo que nós falamos aqui do justo, que ele não vive conforme o curso desse mundo, que ele tem prazer na lei do Senhor, que ele é como uma árvore que dá fruto, aí, quando chega falando da característica do ímpio, diz: os ímpios não são assim. São como o que então? É vão o seu viver. É comparado a uma palha, enquanto que um é comparado a uma árvore que dá fruto, o outro é como uma palha. Olha o verso 4. São, porém, como a palha que o vento dispersa, toca para lá e para cá, não tem sentido, não tem razão de viver, de existir realmente. Como uma palha. E como é triste o fim da palha. Lá em Mateus capítulo 3, verso 12, Jesus diz que na volta do Filho do Homem, na volta da segunda vinda de Jesus Cristo, Deus vai recolher o trigo no seu celeiro e a palha será queimada em fogo inextinguível. Esse é o destino da palha. Este é o fim do ímpio. É isso que vai dizer também o versículo do número 5, que ai deles no dia do juízo final. Olha o verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles estão fora, não estarão no reino de Deus, mas no inferno. Porque não há salvação sem arrependimento dos pecados e a fé em Cristo como Senhor e Salvador, para que de fato tenha um novo viver que agrade a Deus. Não prevalecerão no juízo. Eu pergunto para você, se o juízo final fosse hoje, você está preparado para esse dia? Está preparado para o juízo? Ou você não sabe qual a sua situação diante de Deus? Mas você pode hoje resolver isso. Amém? Se você não sabe ter essa certeza da sua salvação, da obra de Cristo lá na cruz para pagar todos os seus pecados. Se é nisso que você colocar a sua confiança, você pode sair daqui com paz, com a certeza da sua salvação. E é isso que o versículo 6 vai mostrar para nós, fazendo um resumo aqui de quem é o justo, de quem é o ímpio, o final dos dois. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, Ele conhece cada coração. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós podemos iludir e enganar as pessoas e até a nós mesmos, mas a Deus ninguém engana. Deus vê e Deus conhece o nosso coração. Diz aqui que o Senhor conhece o caminho dos justos.
conhece o coração, as atitudes, os pensamentos, Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. E sabe, irmãos, quando diz aqui que o caminho dos ímpios perecerá, veja que o Salmo começa com a palavra bendita e termina com a palavra maldita, né? Qual a palavra bendita do Salmo? Bem-aventurados. E qual a palavra maldita desse Salmo? Perecerá. Perecerá. Qual dessas duas faz parte da sua vida? A palavra bendita, você é um bem-aventurado? Você é alguém que tem as características dos justos? Ou será que a sua palavra é perecerá, a palavra maldita? Sabe, mas mesmo nessa palavra aqui maldita, quando eu olho para a Bíblia, eu me alegro com a esperança daquilo que Cristo fez, transformando o nosso viver, e me remete para outro texto da palavra de Deus, que faz com que eu hoje não seja um maldito, mas um bem-aventurado, porque Jesus se tornou maldito no meu lugar lá na cruz. Qual o outro lugar da Bíblia que fala sobre perecerá? Você está lembrado? João 3,16. Quem sabe fala comigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que eu e você não vamos perecer? Porque Deus amou você de uma maneira tão especial, tão grande, que deu a seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no seu lugar, para que você nele crendo não venha perecer a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Que bênção! Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu não irei para o inferno, eu irei para o céu. Amém? Você pode dizer isso também? Eu estou indo para o céu. O dia que Deus me chamar, nós vamos entrar na glória celestial. Bem-aventurados. Se você é um justo, então, quem é você? Você é um justo, um convertido a Cristo, ou você é um ímpio, aquele que não converteu a Cristo ainda? Eu não estou perguntando se você é religioso, se você acredita em Deus. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você é um convertido a Cristo. Se Ele é o seu único e suficiente Salvador. Então convido você agora a falar com Deus em oração, dizendo: Deus, eu quero ter a certeza da minha salvação, eu quero ter essas características do justo no meu viver, na minha vida. Eu quero amar a Tua palavra, nela meditar de dia e de noite e ter o fruto do Espírito Santo na minha vida. Amém? Então fale com Deus agora em oração. Vamos ficar de pé? Cada um faça a sua oração ao Senhor. E se você tem medo de morrer hoje e ir para o inferno, fale com Deus. Deus, me perdoe, me salva. Eu não quero ir para o inferno, eu quero o céu. Então fale com Deus em oração. Deus amado, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, que bênção, que glória, que bem-aventurança tão grande, que obra extraordinária que o Senhor fez para nos salvar quando Jesus na cruz morre pagando o preço dos nossos pecados, para que nós fizéssemos ser feitos justos na Tua presença. Nós, ímpios pecadores, ser declarados justos diante do Teu tribunal. Obrigado, Senhor. Converte cada coração aqui nessa noite que precisa de conversão. E aqueles que convertidos já são, nos encha do Espírito Santo para que possamos cada dia amar a Tua palavra, nos dedicando à leitura, à meditação, à prática da Bíblia Sagrada. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas negligências.
Tem misericórdia do teu povo, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, daquele que entrou aqui e não sabe, Deus, não tem certeza se irá para o céu, para o inferno ao morrer. Ó Pai, em nome de Jesus, salva, perdoa, transforma, converte cada coração ao Senhor. Para que também tenha essa bendita segurança e certeza da sua salvação. Assim nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.